Olá a todos, bom, estamos aqui agora com mais uma aula sobre o grego bíblico. Ok? Vamos falar um pouco sobre distinção silábica de sons no grego. O aluno ou aluna deve saber de antemão, logo no início de seus estudos em grego, as formas e sons das consoantes, assim como a definição dos seus caracteres relacionados às consoantes em português. Ou seja, como são pronunciadas e qual o seu equivalente do grego para o português. O conhecimento exato do valor fonético de todos os caracteres gregos é importante para compreender a peculiaridade e mudanças gramaticais. Várias marcas diacríticas usadas na transliteração procuram conservar as distinções consonantais e vocálicas reconhecidas até hoje. O nome de cada letra começa com um som correspondente com um som distinto daquele caractere grego relacionado à sua palavra ou consoante em português. O som daquela letra representa uma etapa no desenvolvimento da escrita, etapa essa que nos ajudará a ler o grego, o texto do grego. O alfabeto grego e seus sons. Aprender as letras do alfabeto, de suas formas, assim como seus nomes e suas transliterações, esta será a tarefa principal nesta lição. Os professores de grego variam em suas formas de sons entre si. Os alunos devem seguir uma orientação do seu professor, mas as ortografias simplificadas dos gráficos abaixo sugerem para o aluno uma pronúncia para que sejam aceitadas como os nomes das letras em grego. Os sons do grego, os sons das consoantes em grego podem ser agrupados de conformidade com os órgãos empregados chamados de fonador. Classificaremos de acordo com seus sons de pronúncias de linguística e de fonética. O alfabeto grego. A palavra alfabeto vem do nome de duas letras do alfabeto grego, alfa e beta. Alfabeta, alfa mais beta, alfabeta ou alfabeto. Alfabeto em português. O alfabeto grego consta de 24 letras, sendo 7 vogais e 17 consoantes, tá? Então, todas elas aqui em letras maiúsculas, são as minúsculas, o nome, alfa, beta, gama, delta, tá? Você pode ler uma por uma. Aqui o som, alfa, beta, gama, delta, e a comparação com o português, ok? Aí, altar, B em boi, G em gato, e assim sucessivamente. Tá? Você vai dando um pause aí e vai lendo. Eu não vou ler tudo aqui, porque não há uma necessidade dela, senão o vídeo vai ficar muito longo também. As vogais. As vogais são 7 ao total, sendo que temos, de acordo com as suas vocalizações fonéticas, temos vogais breves, comuns e longas, e as vogais epsilon e ômicron são sempre breves. Eta e ômega são sempre longas. As outras vogais, alfa, iota e y, são comuns porque podem ser, de acordo com a silabificação, ser dentro de uma palavra breve ou longa. A vogal longa tinha a duração de duas breves. Vamos falar um pouquinho sobre ditongos. Ditongo é a fusão de encontro de duas vogais contíguas, pronunciadas em conjunto, formando assim uma única sílaba. Os ditongos gregos são formados de acordo com as suas vocalizações dentro de uma palavra, sendo próprios e impróprios, ou seja, regulares e irregulares. Tá? Ditongos próprios são formados por uma vogal breve e uma semivogal. Y, iota, y, ai, ei, oi, au, eu, ou e ui. Tá? Ai como ercomai, ei como agei, oi como logoi, au, autus, eu, eurisco, hu como uranus, ruios como ruios. Em caso de alongamento de uma vogal breve, a tornando longa por causa de sua transcrição fonética, é raro, mas contínuo, sendo assim um ditongo. Temos assim, por exemplo, a palavra eu, como na palavra eufratem, do verbo eufaino, que é alegrar, animar. Quando esse encontro não forma um ditongo, o segundo elemento, i ou u, é marcado por um diérese. Tá? São dois pontinhos ali em cima. Nós veremos mais abaixo aí na questão
do nome de Moisés, ok? Ditongos impróprios. Quando a primeira letra de uma palavra, sendo de vogais longas, o Y, nesse caso, os ditongos não são pronunciados, pois vem escrito sobre uma vogal longa, os quais o chamaram de iota sobrescrito, ok? Ai, ei e oi, quando essas letras são encontradas dentro de uma palavra, escrevemos assim, com essa vírgulazinha aqui embaixo, tá? Hades, lege, legou, ok? E que todas elas têm essa vírgulazinha que nós chamamos de iota subscrito. Estaria formando então um ditongo, ok? Não formando um ditongo através de duas fusões de vogais, mas sendo colocado em alguns radicais, desculpa, em alguns radicais como essa vírgulazinha e apontando que elas são ditongos, tá aqui? Aqui geralmente nós chamamos de contração, tá? Ou redução vocálica. Eu acho que eu tenho uma aula que devo falar para vocês sobre síncope, tá? Que é a contração e a redução da palavra aqui, que no caso acontece aqui, tá ok? Quando essas vogais são maiúsculas, o iota vem ao lado delas, o chamamos de iota adscrito, como temos o caso aqui, tá? Os nomes próprios têm também o iota adscrito, como Ioannes, João, né? Como nome do Salvador, Jesus, ok? As consoantes. A letra seguida de outro gama, ou do capa, ou que si, ou que, possui um som nasal, como se fosse a letra N, tá certo? Aqui nós temos dois gamas, então não falava ágilos, falando ângelos, que é mensageiro, anjo, angus ou angus, perto de âncora, né? Âncora, elexim, elenxim, castigo, repreensão, electos, convicção ou prova, tá? Formação das sílabas ou formação silábica. A formação das sílabas é semelhante à língua portuguesa. Se em português B, mas a vogal A forma a sílaba BA, o mesmo acontece com a consoante G, mais a vogal A, forma-se a sílaba G, e assim por diante. O mesmo acontece na língua grega. Tá? Nós temos a palavra Jesus aqui, tá? Você translitera ela e aqui é o E, o S, o O, o U, e forma a palavra Jesus. O mesmo com Cristóvão, Pilatos, Galileia, Apostolos, Paulos, Lucas e Saulos, ok? Só você pegar aqui, ó, isso aqui é a letra G, tá aqui, a letra A, aqui, L, e assim sucessivamente você forma as palavras de acordo com a descrição de qualquer palavra também em português. A classificação das consoantes, isso aqui é muito interessante, tá? Aprenda com atenção. Quanto ao modo de articulação das sílabas, elas são classificadas como oclusivas e constrivas. Oclusivas, quando há uma interrupção da corrente de ar ou fechamento dos lábios, é total, se dá oclusão nasal. E se divide em surdas, sonoras e aspiradas. E elas são classificadas em labiais, dentais e velares. Por exemplo, P, P, B e F, tá? P, P e F. As dentais são articuladas e faladas pelos dentes, tá? T, D e que teta de novo, ok? As velares, o capa, o gama e o ki, ok? Pi, bi e fi, tá vendo? K, G e ki, tá vendo como é que a pronúncia são diferentes? E as constrivas, quando a interrupção acontece, ela é parcial, mas quando se dá a contrição, que se divide em líquidas, nasais sonoras e sibilantes surdas, tá? Que nós temos o men e o ni, o sigma, o lambda e o rho, tá? As consoantes men e nu são também classificadas como líquidas, e há até quem as classifique como uma oclusiva. As oclusivas são também chamadas de explosivas e as contristivas são de contínuas.
As consoantes duplas zeta, xi e psi também são chamadas de consoantes compostas, pois representam dois fonemas, tá? Sigma mais delta, ou delta mais sigma, zelta, ou zeta. O gama aqui mais o sigma, kappa mais o sigma, e o ki mais o sigma, forma a palavra psi, CSI, ok? E aqui o psi, tá? P mais S, psi, psi. Tá? Veja que a transcrição fonética é diferente aqui, ok? A mesma coisa você vai fazer em relação às vogais aqui, as consoantes, tá? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nu, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Tá vendo como é que a linguagem ela muda aqui? Okay? Então você pratica aí diante de um espelho e sempre procurando ouvir aquilo que você está falando para você se familiarizar com os sons. Ok? As sonantes, as alterações consonantais podem acontecer por vocalização. Algumas consoantes permanecem na área entre consoantes e vogais, as chamadas sonantes ou semiconsoantes, e estamos falando das líquidas lambda, rho e das nasais mi e ni, tá? E de duas mais que não sobreviveram na língua grega, que são chamados de gama, depois ele foi transformado em y, e o iode, que nós conhecemos hoje como j, ou muitas das vezes ele tem um som de u, tá? O de gama, como a própria palavra já indica, significa dois gamas. Trata-se de dois gamas superpostos. Chamamos também de WAV, ou WAL, ou VAL, que corresponde ao W. Tá? É igual Washington, Wellington, tá ok? O Wellington, tá? Esse som aqui, ele é muito parecido com uma consoante, ou muitas das vezes é muito parecido com uma vogal. Assim como nós temos a palavra inglesa house, ela leva o H, e você quando escreve homem, o H não tem nenhum sentido em estar ali, porque a palavra que corresponde à letra, no caso seria o O e não o H. Então acontece a mesma coisa aqui. Tá? Pode ser WAV ou pode ser VAL. Okay? Pode ser Wellington, como pode ser Wellington. Okay? O iode foi pronunciado e grafado no início do período durante uma fase da evolução da língua grega, mas nunca foi grafado. Essas sonantes sobreviveram no hebraico e no latim e evoluíram para U e J nas línguas modernas de origem latina. O de gama diante de consoante se vocaliza em Y, como a palavra aqui, tá? Aí ela foi sendo modificada e apareceu Zeus aqui, ou Zeus. E o iode às vezes explica a origem da aspiração áspera, como essa expressão aqui, que se tornou os, que é relativo aqui. Okay? Da mesma forma o verbo decunime, e com o J aqui também. Tá? O iota aqui, ele foi transformado para J, e depois o J, então, modificando pelas letras, foi então retornado para o I novamente. Ok? A fim de aprender o idioma grego, é vital memorizar para o grego. A fim de aprender o idioma grego, é vital a memorização. Para o grego, você terá de memorizar vocabulários, terminações e várias outras coisas. No grego, a única maneira de se aprender um idioma é determinar, por exemplo, se um substantivo está no singular ou no plural, ou se uma determinada palavra é sujeito ou objeto direto do sujeito. Se, portanto, você não ter em mente essas preocupações, terá sérios problemas para determinar uma palavra dentro de um texto. Tá? A maior motivação para aprender o grego aparece durante as tarefas alocadas, como um dever de casa, visto que todos os exercícios, futuramente em outras aulas posteriores, são tirados do Novo Testamento grego e você
será constantemente lembrado do motivo, o porquê está aprendendo essa língua grega. Disciplinas. A disciplina é a questão mais essencial. Não existe soluções mágicas para o aprendizado do grego. Está dentro do seu alcance se você quiser. Existe um preço a ser pago, mas as recompensas são tremendas. Prepare-se, portanto, para a melhor viagem da sua vida. Ao nos aventurarmos através das páginas dos textos gregos do Novo Testamento, deleite-se nas emoções da descoberta e espere o dia em que tudo se irromperá em flores e frutos. Tois matetasmon, rina matetas e metascarais, aos meus alunos, a fim de que aprendam com alegria. Espero que tenham gostado dessa aula. Decore então aqui todas as consoantes e vogais do alfabeto, começando não de cima para baixo, mas da esquerda para a direita, sendo decoradas as letras maiúsculas, as minúsculas, o nome, o seu som e a comparação ao português. Alfa maiúsculo, alfa minúsculo, o nome dela se chama alfa, o som é alfa, A como em alta, e assim sucessivamente, ok? Espero que tenham gostado dessa lição. Qualquer dúvida, então, vocês coloquem nos comentários aí, ok? Vamos interromper aqui a gravação e até a próxima aula.